Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. É a última divisão, a quarta divisão do futebol nacional. Você tem clube de todos os estados, 64 clubes, dividido em 8 chaves com 8 equipes cada uma. Você vai jogar em turno e retorno, ou seja, 7 no turno, 7 no retorno, 14 jogos. E ao término, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos se classificam num total de 32, e aí nós vamos para a segunda fase, já em mata-mata. Bom, é preciso a gente ressaltar que você tem que sempre prestar atenção no G4, são os times que vão se classificar. Algumas mudanças dentro do G4, poucas, os times estão mais ou menos se consolidando, apesar da gente estar só na quinta rodada. Faltam duas ainda para terminar o turno. Mas vamos acompanhar de perto a cada rodada e eu vou passando para vocês. Bom, vamos começar. Eu quero começar com o grupo 7, onde aqui no futebol paulista o São Bernardo vem se destacando. O São Bernardo, o ano passado ganhou a Copa Paulista, o ano passado ganhou a Série A2, a segunda divisão do Paulista, que a Portuguesa ganhou este ano. O São Bernardo ganhou duas taças no ano passado. Aí fez um campeonato paulista brilhante na primeira divisão, foi para as quartas de final, só foi eliminado pelo São Paulo. Ainda começou o jogo vencendo e o São Paulo virou. Ou seja, campanha brilhante. Entrou na Série D fortíssimo. Fortíssimo, é o líder isolado do grupo 7, agora com 11 pontos. Jogou no 1º de maio aqui em São Bernardo do Campo, ganhou do Cianorte, que estava no G4. Cianorte do Paraná. 1-0, gol do João Carlos. São Bernardo vai embalando, 11 pontos. O Cianorte caiu para a quinta colocação com 5. Então notem que ele já tem 6 pontos de diferença para o primeiro time que está fora da zona de classificação. Então vai encaminhando a sua classificação em uma campanha brilhante. Brilhante mesmo, parabéns ao Márcio Zanardi, parabéns a toda a equipe do São Bernardo, que olha, tem uma base aí do Paulista, e eu acho que é candidato a brigar pelo título, hein? Vamos ver. Bom, o vice-líder nesse grupo é o Paraná, que vem se recuperando. O Paraná foi jogar com Pérolas Negras lá em Resende, no Rio de Janeiro, ganhou de 1-0, gol do Everton Brito, e já é o vice-líder. 9 pontos contra 11 do São Bernardo, bela campanha também. O Pérolas Negras é o lanterna do grupo com 3 pontinhos. Vamos ver como que é a situação. Parece que o Pérolas Negras não vai incomodar muito, não. Nesse mesmo grupo, quem se recuperou na competição foi o Oeste, aqui de São Paulo também, de Barueri, da Grande São Paulo, que fez em casa, na Arena Barueri, 2-0 em cima do Santo André, que também é aqui do Grande ABC, aqui de São Paulo. Fez 2-0, gols do Lucas Douglas e do Bruno Lopes. O Oeste voltou para o G4, ele tinha saído com a derrota semana passada, com 8 pontos, está bem colocado, enquanto o Santo André com 4, caiu, hein? As duas primeiras rodadas ficou no G4 e depois foi caindo, caindo. Não é à toa que mandou embora o técnico José Carlos Palhavan e contratou o Renato Peixe, que pediu demissão do Esporte Clube São Bernardo. Esse é um outro São Bernardo, é o Tigre do Grande ABC, é o que está disputando a Série D. O Cachorrão do Grande ABC, que é o Esporte Clube São Bernardo, fez bela campanha também, quase subiu na Série A3, e o Renato Peixe vai pegar essa bronca aí. Então vamos lá. E aí, finalizando essa rodada, duelo carioca, Portuguesa 1, Nova Iguaçu 1. Luan e Lucas. Luan para a Portuguesa, Lucas para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu fecha o G4 com 6 pontos, enquanto a Portuguesa tem 4. Tá ali, né? Então, São Bernardo do Paraná, Oeste e Nova Iguaçu estão no G4. O Oeste voltou para o G4 e tirou o Cianorte. Essa é a situação. Já que estou falando em clubes paulistas, vamos então para o grupo do grupo 7 para o grupo 6, onde temos outros paulistas. A Ferroviária, mal, terceiro jogo sem vencer, fora do G4. E a Inter de Limeira, dentro do G4, ali na quarta colocação. Vamos pegar os resultados, porque a gente tem que, no duelo lá do Espírito Santo, Capixaba, as duas equipes dentro do G4, quem venceu foi o Real Noroeste 1-0 no Nova Venésia. Gol do Vinícius. Então, a Venécia perdeu um pênalti, até anotei aqui, foi o que o goleiro do Real Noroeste defendeu, perdeu a oportunidade. O Real Noroeste, líder isolado, continua na liderança com 12 pontos, e a Nova Venécia, mesmo perdendo, continua na terceira colocação com 8. As duas equipes para capixabas muito bem, hein? O Pouso Alegre, que empatou em casa com o Bahia de Feira, 0-0,
é o vice-líder com 10 pontos, enquanto o Bahia de Feira tem os mesmos 6 da Inter de Limeira, mas nos critérios está fora da zona de classificação. A Inter, que está dentro com os mesmos 6 pontos, empatando com a Ferroviária em Araraquara por 1-1. O Bruno Xavier fez o gol da Ferroviária, o Cachito empatou para a Inter de Limeira. Então, Real Noroeste 12, Pouso Alegre 10, Nova Venécia 8 e a Inter de Limeira 6. Aí você tem o Bahia de Feira com 6, a Ferroviária com 5, o RT que empatou 1-1 com a Caldense, os dois times mineiros 4 e 2 pontos. David Lazari fez o gol da Caldense e o Magrão fez o gol do RT. Então nesse grupo nós temos a Inter dentro e a Ferroviária fora do G4. Então já vamos lá para o grupo 1. Começar para o grupo 1, onde o Amazonas, invicto Amazonas, acabou empatando em 2-2 com o São Raimundo. E o Amazonas, sabe o Valtinho, Walter, gordinho, tal, tava no Botafogo do Ribeirão Preto, no Paulista e tal. O Walter foi para lá. Não perde peso, os caras rescindiram o contrato do Valtão. Amazonas, Rafael Tavares e Lucas fizeram os gols. São Raimundo do Amazonas, foi um duelo lá de Manaus. Ivan e o Derlan. O Amazonas é o líder, continua com 13 pontos. E o São Raimundo do Amazonas, ele acabou entrando no G4 com esse pontinho. Ele entrou e tirou o seu xará, o São Raimundo de Roraima. Ele tem 7, o São Raimundo de Roraima tem 7 também. Só que nos critérios, esse empate foi providencial. Duas equipes do Amazonas dentro do G4. O Rio Branco do Acre é o vice-líder. Continua, né, ele era terceiro, agora é vice-líder, ao golear o Náutico em Roraima, né, por 4-1. Matheus Nego, o Rabiola fez 2 gols, o Elder Índio e o Alan Caruaru descontou para o Náutico de Roraima. O Rio Branco com 10 pontos, segundo colocado, o Náutico é o último colocado com 2 pontinhos. E aí a gente teve no Acre, o Maitá do Acre ganhando do São Raimundo por 2-1. O Daniego e o Fernandinho fizeram os gols com o Rian descontando para o São Raimundo. Com essa derrota, o São Raimundo de Roraima saiu do G4. O São Raimundo do Amazonas que entrou. E aí a gente teve ontem o Trem lá no Amapá empatando em 2-2 com o Porto Velho. O Ian fez os 2 gols do Porto Velho. O Tarso e o Aleilson fizeram os gols do Trem. Moral da história, o Porto Velho, o terceiro colocado, era o segundo, agora é o terceiro. Tem os mesmos 10 do Rio Branco do Acre, mas no critério ele saiu. E aí você tem o trem com 2 pontinhos apenas na 7ª colocação. Amazonas, Rio Branco do Acre, Porto Velho de Rondônia e São Raimundo do Amazonas no G4. Vamos para o grupo 2, onde nós tivemos Castanhal e Tunaluso 0-0. Castanhal do Pará e Tunaluso do Pará também, um duelo paraense. Lá no Maranhão, o Juventude perdeu do Pacajá, do Pacajus por 1-0, gol do Daniel Passira. O Pacajus, apesar dessa vitória, ainda continua fora do G4, com os mesmos 8 pontos do Tocantinópolis que está dentro, mas pelos critérios ele está fora. O Tocantinópolis está dentro porque ganhou por 2-0 do Moto Clube, Bilal e Debu fizeram os gols. O Moto é o líder com 9 ainda, e aí você tem, apesar da derrota, ele continua no G4 e o Tocantinópolis entrando. E aí no outro jogo, no duelo do Piauí, Fluminense 4 de julho, 0-0. 4 de julho perdeu o técnico Fernando Toné, que pediu demissão depois da partida e vai comandar outro time do Piauí, o Altos, que está na Série C e trocou 4 vezes de treinador em 6 rodadas. Que lástima! Bom, nesse grupo 2, Moto 9 é o líder, Fluminense 9 vice-líder, Castanhal 8 terceiro colocado, Tocantinópolis 8 quarto colocado. O Pacajus com 8 está na 5ª colocação, mas na briga ali um pouquinho mais afastado, 4 de julho com 5, Juventude do Maranhão com 4 e a Tunaluso que só está com 2 pontinhos. Vamos para o grupo 3, onde o grupo 3 nós tivemos o seguinte, o Retrô, que é o líder, empatou em 1-1 com o Afogados, Mascote, um dos artilheiros do campeonato, marcou para o Retrô e o Anderson Paulista, seu terceiro gol, também brigando pela artilharia, marcou para o Afogados. Retrô primeiro com 11, continua. O Afogados com os mesmos 8 do América de Natal tá fora. Tá na 5ª colocação, mas a briga aí é boa. O vice-líder é o Icasa. O Icasa que empatou em casa com o Souza por 2-0, 2-2. O Doda fez os 2 gols do Souza. O Jairinho e o Marquinhos fizeram o gol de Icasa. O Icasa com 10 pontos é o vice-líder. E aí você tem o Souza que tem 7 pontos. Tá na briga ali, tá fora, mas um pontinho fora do G4 só. E aí a gente teve no duelo Potiguar, o América de Natal ganhou na casa do Souza
por 2-0, do Globo, na casa do Globo por 2-0. Araújo e William. O América entrou com 8 pontos, tirou Afogado com 8, mas a briga promete, porque Retrô 11 e Casa 10, São Paulo Cristal da Paraíba, que venceu o Crato por 2-0, gols do Isaías e Henrique, terceiro com 9, o América quarto com 8. E veja como a briga tá boa. Afogados tem 8, tá na quinta, Souza tem 7, tá na sétima. Aí o Globo e o Crato com um pontinho só, parece que vieram só para cumprir tabela. Vamos para o grupo 4, onde o grupo 4 nós temos o Asa aí liderando, né? O Asa está liderando, deixa eu pegar aqui minha tabelinha, o Asa está liderando, mesmo perdendo em casa para o CSE por 3-2. Olha, Jorginho e Assis fizeram para o Asa, CSE, Matheus Regis 2 e Júnior Tunimbó. O Asa, perdendo, continua com a liderança com 9 pontos. E o CSE ganhando ainda não entrou, tem 7 pontos, o mesmo 7 do Lagarto, do Sergipe também, mas nos critérios ele fica fora. Mas está bem na briga ali, hein? O segundo colocado é a Jacuipense, que ganhou do Santa Cruz. O Santa Cruz tinha mandado embora o Leston Júnior e o Santa Cruz estreou o Marcelo Martelotti. O Zé Teodoro, que já foi treinador, aquele ex-lateral que jogou no São Paulo, Goiás e tal, agora é o supervisor. Mas o Santa Cruz perdeu mais uma. O Juan Levine e o Helder fizeram os gols da Jacuipense. 8 pontos, vice-líder. Santa Cruz com 4 apenas, está lá embaixo, na penúltima colocação, na sétima. 3 pontos do G4, é uma rodada. Mas não consegue entrar o Santa Cruz, hein? Situação confusa. No duelo baiano, lá em Juazeiro do Norte, o Juazeirense perdeu do Atlético Alagoinhas por 2-0, 2 gols do Diego. E aí você tem, mesmo perdendo, o Juazeirense tem 8 pontos, continua dentro. Né? Olha que situação, né? E apesar da vitória, o Atlético tem 4 pontos, na sexta colocação está fora. No outro jogo do grupo, Sergipe e Lagarto, duelo de Sergipe. Sergipano, 0-0, o Lagarto com 7 continua e o Sergipe com 4 é o Lanterna. Então veja como esse grupo está embolado. Asa 9, Jacuipense 8, Juazeirense 8 e Lagarto 7 são G4. Com 7 CSE e aí a uma rodada Atlético da Bahia, Santa Cruz e Sergipe com 4. Esse grupo está bem disputado, está bem interessante. Vamos para o grupo 5 então, onde o líder brasiliense no duelo do Distrito Federal ganhou do Ceilândia por 2-1. Marcão e Keynan fizeram os gols do Brasiliense. O Roberto Pitil fez o gol do Ceilândia. O Brasiliense, líder com 13 pontos, continua na liderança. E apesar da derrota, o Ceilândia continua na vice-liderança com 10 pontos. O terceiro colocado é o Anápolis, que ganhou do Costa Rica por 1-0, o gol do Léo Carvalho. Ele tem os mesmos 10 do Ceilândia, enquanto o Costa Rica está lá embaixo, né? A mão pela quarta colocação, Costa Rica, com 7 pontos. Boa campanha do Mato Grosso. Costa Rica é do Mato Grosso do Sul. Quem está em terceiro é o Anápolis, que venceu o Costa Rica. Interessante, o Brasiliense ganhou, continua em primeiro e apesar da derrota, o Ceilândia continua em segundo. O Anápolis ganhou, continua em terceiro e apesar da derrota, o Costa Rica continua na quarta colocação. Esse é o G4. No outro jogo do grupo, no duelo goiano, Iporá e Grêmio Anápolis 0-0. O Grêmio Anápolis tem 6 pontos, Iporá tem 2. E aí o Ação, que perdeu todas, hein? 5 jogos, 5 derrotas. Perdeu mais uma em casa lá no Mato Grosso do Sul para o Operário de Várzea Grande, que fez o duelo do Mato Grosso, né, na verdade. O Operário tem 7 pontos, o mesmo 7 pontos do Costa Rica, está brigando ali. O Grêmio Anápolis tem 6, está brigando ali. E o Ação sem nada, veio só para passear. Essa chave também você tem 6 times brigando por 4 vagas. É interessante. O 6 é o grupo da Ferroviária que eu falei para vocês. O 7 é o grupo do São Bernardo que eu falei para vocês também. Então vamos para o grupo 8, onde o FC Cascavel, outra campanha, ano passado quase subiu. Quase subiu. FC Cascavel ganhou em casa 2-0 do Caxias. O Lucas Batatinha e o Robinho fizeram os gols. Foi a 13 pontos. O Caxias tem 4, né? Aí tá ali na briga, né? Tá ali na briga, né? Quer dizer, com 7 pontos ele tá ali na briga. Vamos ver como que fica essa situação. O vice-líder é o Aimoré, que na rodada ganhou do São Luís de virada por 2-1, né? O Ian e o Paulinho Dias fizeram do Aimoré e o Juba fez do São Luís. O Aimoré tem 9, é o segundo colocado. O São Luís, apesar da derrota, é o quarto colocado com 7. Está bem colocado também. O terceiro é o Azures do Paraná, que empatou com o Próspera lá no Paraná, lá em Pato Branco, por 0-0. Apesar do empate, o Azures foi 8, terceiro colocado.
e o Próspera é o sétimo colocado com 4 pontos. Então veja que nesse grupo ainda nós tivemos o Marcílio Dias vencendo o Lanterninha Juventus. O Juventus, que foi rebaixado no Catarinense, já demitiu o técnico alemão e contratou o William de Matias para tentar reagir, vamos ver. O Marcílio Dias, apesar da vitória, está na quinta colocação com os mesmos 7 do São Luís. Está na briga. Essa chave é outra que está interessante. FC Cascavel 13 é o que está disparando. Aí você tem Amoré com 9, Azures com 8, São Luís com 7, Marcílio Dias com 7, Caxias com 7, Próspera com 4 e só o Juventus com 2 para ver se consegue alguma coisa aí trocando de treinador. É claro que eu venho na próxima rodada com informações. Por exemplo, o Sergipe, depois do empate em casa, mandou embora o Daniel Neri e contratou o Rafael Jacques. Vai ajudar? Não sei. O Operário de Várzea Grande, mesmo brigando ali, apesar de não estar no G4, trocou de treinador também. Chegou o Luciano Dias, que trabalhou aqui no 15 Piracicaba, na última Série A2 do Paulista. É isso aí, eu volto na semana que vem com a sexta rodada e passo todos os detalhes para vocês. Forte abraço a todos, até a próxima!